Muito bem, no último bloco do programa desta semana, Economia e Desenvolvimento, recebemos aqui o Marquinhos. Marquinhos é o Marcos Ferreira, nosso médico. Marquinhos, que bom te ver aqui novamente pela primeira vez em 2021. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo também, Silvio. Uma satisfação mais uma vez estar aqui contigo, com a tua audiência, que é maravilhosa, e poder trazer um pouco também das questões de saúde, né? E especificamente também essa temática tão pujante agora, que é a situação que a gente tem vivenciado com o coronavírus, né? O combate a essa pandemia. Tem uma discussão bem interessante sobre isso que a gente vai fazer na sequência agora, muito boa. Na verdade, o coronavírus está aí, tem efeitos em tudo que é a área e tal, mas qual é o efeito que ele tem trazido para as demais comorbidades, as demais doenças que estão acontecendo aí? Essa pergunta é muito importante, Silvio, porque hoje já tem se discutido, inclusive, a questão da nomenclatura da pandemia, né? Porque se convencionou, obviamente, pela questão da indicação da Organização Mundial de Saúde, né, sobre essa definição de pandemia, mas vários técnicos e cientistas no mundo inteiro têm discutido que nós, na verdade, não estamos vivendo uma pandemia, e sim uma sindemia. Aí muita gente me pergunta, mas, doutor Marcos, o que é uma sindemia? Uma sindemia é a ocorrência de um evento como uma pandemia, mas que, na verdade, os agravamentos acontecem de forma sinérgica em decorrência de doenças crônicas. O que é essa sinergia? É quando duas ações convergem para um mesmo sentido, né? Que no caso o sentido é o adoecimento, a morte de pessoas. E a gente tem observado justamente que os maiores óbitos, os maiores incidências de agravamentos, de complicações, as maiores incidências de óbito, justamente acontecem em pacientes que têm doenças crônicas, Silvio, como hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo. Então, na verdade, nós não devemos simplesmente atacar a questão só do vírus em si e do combate ao vírus, mas, em especial, também o combate às doenças crônicas, né? Inclusive o câncer, que cada vez mais tem sido considerado também uma doença crônica. Bom, e como é que tu está vendo a administração da coronavírus? Pois justamente nesse sentido, se nós pensarmos no aspecto de uma sindemia, é um conceito que foi trazido por um médico e antropólogo de nome Merrill Singer, e esse cientista, ele trouxe essa definição já há mais de 20, 30 anos atrás. Isso tem sido abraçado agora por um dos grandes editores da Lancet, que é uma das mais prestigiadas revistas médicas do mundo, o Richard Horton, e o Richard colocou isso já em artigo, que nós devemos discutir justamente a nomenclatura no sentido de orientar as ações de combate aos agravamentos, aos agravos de saúde. Um dos principais dentro dessa pergunta de como a gente tem sentido esse combate ao coronavírus, na verdade, do ponto de vista mundial, nós temos sido muito deficientes nessa abordagem enquanto sindemia. Por quê? Porque nós tivemos, obviamente, um represamento de uma série de abordagens, principalmente de detecção precoce de câncer, o que levou, inclusive, a um levantamento estatístico do Instituto Nacional do Câncer, Silvio, dizendo que nós deixamos de fazer o diagnóstico precoce de câncer na ordem de 60 mil pessoas em 2 meses, só nos primeiros 2 meses da pandemia no Brasil, entre março e abril. Então, nós temos o que seria 1.000 pacientes por dia deixando de ser diagnosticados com câncer na fase precoce no Brasil. Num ano, nós vamos ter o quê? 360 mil pessoas que deixaram de ter o diagnóstico no momento certo, no momento correto, onde nós poderíamos agir com todas as tecnologias, todos os recursos da medicina para combater a doença, para aliviar o sofrimento e, principalmente, para oferecer a chance de cura para muitos desses pacientes, justamente porque não tivemos o funcionamento adequado, a abordagem adequada da questão da pandemia no seu aspecto do agravo das doenças crônicas. Essa politização da pandemia, da administração da pandemia, é que foi o grande mal, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, mas no Brasil especificamente. Eu gostaria de ser uma análise rápida sua, doutor Marcos Ferreira, que é o seguinte: se fala tanto em ciência, vamos ouvir a ciência e tal. Aí prega o lockdown. Bom, esse lockdown, cientificamente está comprovado que ele diminui a infecção, a contaminação?
Na verdade, de novo, nós falamos tanto em ciência, muitas vezes se exigem, né, estudos clínicos randomizados para que a gente possa tomar determinadas decisões, quando isso, na verdade, não é a regra dentro da medicina, né? Os estudos clínicos controlados, a gente chama eles de RCT na língua inglesa, esses RCTs eles não são a base de toda a terapêutica oferecida no mundo inteiro. Nós temos mais de 80%, 90% de drogas utilizadas, por exemplo, na área de cardiologia, já tem estudos mostrando isso, que justamente não tem o nível de evidência exatamente como a RCT. Mas, ao mesmo tempo, a gente é capaz de utilizar medidas que também não têm esse nível de comprovação, né, como a própria situação do lockdown, que tanto prejudicou a economia de diversos países, e onde o questionamento fica o que nós temos de publicações, de provas de que esse tipo de medida efetivamente conseguiu reduzir a mortalidade, conseguiu reduzir as complicações do coronavírus, né? Sabemos que, obviamente, se tu isolares pessoas em casa, tu pode ter um princípio, vamos dizer assim, de abordagem para bloquear a disseminação da doença. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos em diversos asilos incidência enorme de coronavírus. Em Nova York aconteceu também isso? Nova York aconteceu isso e vários outros relatos no mundo inteiro. Então, nós temos que discutir as coisas dentro de uma visão científica, mas uma visão científica que seja um pouco mais aberta, um pouco mais ampla. Nós podemos selecionar narrativas também a partir da seleção de estudos, né? Se eu selecionar só os estudos que me dão interesse dentro de um resultado positivo, eu vou trabalhar só com aqueles estudos e não vou considerar os negativos. E isso é um detalhe interessante, Silvio, da gente levantar, porque a literatura médica mundial sempre se pautou por publicar predominantemente resultados positivos, né? E, de repente, no período agora do coronavírus, a gente viu uma avalanche de estudos negativos, dizendo o que não funciona, né? Ao mesmo tempo, não dando margem para a apresentação dos resultados, mesmo sem um nível forte de evidência, mas com algum nível de evidência científica, sim, de que determinadas drogas podem ter efeito no tratamento, né, do que seria a abordagem inicial da doença. É por isso que esse tipo de abordagem que o Dr. Marcos se referiu, levanta, digamos assim, as possibilidades de conspiração internacional, que não podemos fugir disso, porque, na verdade, se nós pegássemos lá a história bíblica já, né, os Ixons, que eram um povo semita lá e tal, que precederam os chineses, eles eram cruéis, eles tinham um processo de dominação do mundo e acabaram se tornando o que é a China hoje, os Ixos, lá no Velho Testamento, 2.600, 700 anos antes de Cristo. Então, para encerrar, doutor Marcos, o prefeito atual, ao contrário do anterior, que matou empresas, que fez lockdown e que não respeitou a economia, deu uma certa aliviada nisso. Qual foi, em um minuto, a sua avaliação, qual é dessa atitude do prefeito Sebastião Melo? O prefeito Sebastião Melo tem iniciado medidas muito corajosas e medidas corretas no sentido de uma abordagem mais sistêmica do processo de passagem que nós temos que transitar por essa pandemia ou essa sindemia, como seria o termo mais adequado. Então, eu acredito que as medidas estão muito corretas nesse sentido, né? Principalmente no que tange na questão da área da saúde, de deixar a oferta de medicamentos para quem quiser assim fazer o uso, né? No sentido, obviamente, da adequada avaliação médica, onde efetivamente a gente respeite a relação médico-paciente e respeite a autonomia do médico no sentido da sua prescrição e da sua avaliação médica. Então, nós temos que considerar isso como um dos pilares da nossa sociedade, porque somente, Silvio, em regimes ditatoriais é que houve interferência na relação médico-paciente. Isso aconteceu nos regimes soviéticos, na Alemanha nazista, e nós não devemos jamais permitir que ações como essas, de interferência de quem quer que seja na relação médico-paciente, né, seja a pauta, de fato, de uma medida coercitiva nesse sentido. Muito bem. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui, sobretudo pelas palavras sábias, de sabedoria, porque nem todos os canais, sobretudo os abertos, as grandes redes, dão espaço para o outro lado da ciência mostrar também a verdadeira realidade que acontece. Obrigado, boa semana e um feliz 2021 novamente. Satisfação é nossa, Silvio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui contigo e com toda a tua audiência. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, uma boa semana de trabalho, economia e desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.